Oi, meu nome é Mariana e eu e os outros participantes vamos falar um pouco sobre as causas do desmatamento, porque é uma questão que devemos tomar bastante cuidado. Algumas empresas abusam do poder do agrotóxico e algumas empresas também testam em animais. Querendo ou não, isso é um desmatamento. O pior é que são marcas muito famosas. Pelo menos outras não testam. Bom, se continuar assim, esse desmatamento desnecessário vai ser bem difícil colocar a comida na mesa, pois tudo vem da natureza, desde a comida ao algodão da toalha. O desmatamento no Brasil acontece principalmente pela expansão da fronteira agrícola no país, mas existem outras causas que contribuem para a desforastação das matas, como a construção de estradas hidrelétricas, a prática de mineração. Agora eu fico... O ciclo do desmatamento é um sistema que se repete ano após ano. Depois da invasão da terra e a derrubada das árvores, os criminosos veem a madeira com valor comercial. Após a extração das principais matérias de interesse dos invasores, a forma de limpar a área pelo uso do fogo. 18% dos focos de calor nos mesmos anos de referência na nota técnica foram identificados nas mesmas regiões de florestas públicas não identificadas. De acordo com a nota técnica do IPAM, o desmatamento ilegal das florestas representa uma forte ameaça ao equilíbrio climático da região, com consequências negativas diretas para a produção agrícola, a proteção de recursos hídricos, o controle de incêndios e o bem-estar da população. Ainda segundo o documento, o avanço da destruição pode agravar ainda mais já a debilitada imagem do Brasil perante a comunidade internacional de invasores. As principais causas de desmatamento das matas brasileiras são relacionadas à ação humana, especialmente às atividades agropecuárias, além do processo de urbanização e do crescimento do agronegócio. E práticas ilegais agravam a situação do desflorestamento no país. Em locais com alto índice de desmatamento, há uma tendência a haver piores índices de IDH, Índice de Desmatamento Humano, assim como de cada um de seus 3 componentes: taxa de alfabetização, expectativa de vida e renda per capita. Os autores dividem os municípios em 7 categorias diferentes, desde aqueles que têm cobertura florestal com mais de 90% até os que possuem menos de 5% de floresta, e compararam seus indicadores sociais e econômicos. Os municípios nas 2 pontas dessa escala, muito devastados e pouco devastados, apresentam números semelhantes àqueles no meio do caminho. Com média de devastação, apresentam indicadores melhores. Nossos resultados mostram que as pessoas em municípios que derrubaram suas florestas não estão melhores do que aqueles que não houve desmatamento. O propósito do estudo é demonstrar com dados que o desmatamento não traz desenvolvimento econômico e social duradouro. O Brasil perdeu 513 mil quilômetros de área verde em suas décadas, o equivalente a 6% do território nacional. Na Mata Atlântica, por exemplo, o processo de ocupação da sociedade na área litorânea do país resultou na redução da sua vegetação original. Outro bioma que sofreu com o desmatamento causado pela ocupação foi o Cerrado. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais do nosso tempo. Além de devastar as florestas e os recursos naturais, ele compromete o equilíbrio do planeta e seus diversos elementos, incluindo o ecossistema, afetando gravemente também a economia e a sociedade do Brasil. Existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento da floresta amazônica. Como o desmatamento afeta a floresta? Florestas são áreas que possuem uma alta densidade de árvores, que as copas se tocam formando uma espécie de teto verde. Elas são fundamentais para a vida do ser humano. De acordo com dados do Programa das Nações Unidas, cerca de 1,6 milhões de pessoas ganham a vida em alguma atividade ligada à floresta. E cerca de 60 milhões de indígenas em todo o mundo dependem inclusivamente delas
para a sustentabilidade. Elas ainda são o habitat de muitas espécies de animais e plantas. O desmatamento, também chamado de desflorestamento ou desflorestação, consiste na retirada total ou parcial das florestas de mais vegetações de uma determinada região. Como não poderia deixar de ser, essa prática causa danos muitas vezes irreversíveis às populações que ali habitam, comprometendo a biodiversidade. Do desmatamento. As causas do desmatamento são diversas e, em sua maior parte, compostas por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema. Alguns exemplos são expansões de atividade agrícola, atividade mineradora, aumento da exploração dos recursos naturais pela procuração por matéria-prima, intensa urbanização e aumento das queimadas acidentais ou intencionais, entre outros. Oi, hoje eu vou falar sobre os impactos e as consequências do desmatamento. Perda da biodiversidade. As consequências provocadas pelo desmatamento são devastadoras, e a primeira afetada é a biodiversidade local. Uma vez que a destruição das florestas perdem-se o habitat natural de muitas espécies. Quem é o principal responsável pelo desmatamento? A expansão do agronegócio é considerada uma das principais causas pelo aumento do desmatamento no mundo inteiro. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, só na América Latina, a expansão da agricultura e da pecuária comercial é responsável aproximadamente 70% do desmatamento. As causas para o desmatamento na Amazônia são diversas e complexas. Há questões econômicas, sociais, políticas e ambientais, que fazem parte da vida de todas as pessoas que moram na região. De acordo com o Instituto Nacional do Homem que Bosta, causas do desmatamento na Amazônia são diversas e complexas. Há questões econômicas, sociais, políticas e ambientais, que fazem parte da vida de quem mora na região. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, uma organização da sociedade civil e interesse público, em abril de 2021, o desmatamento na Amazônia legal atingiu 778 km².